Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do nosso Substância P. Novamente aqui trazemos uma convidada especial, já sócia aqui da casa, inclusive, doutora Camila Cortes. Doutora Camila, maior especialista hoje em direito médico do Brasil aqui, cada vez mais atuante, veio aqui bater mais um papo com a gente, então seja muito bem-vinda. Ai, obrigada, Edu. Obrigada, pessoal da Substância P. Já me sinto de casa, é um prazer muito grande estar com vocês. Vamos explorar mais os temas, a gente vem recebendo aí algumas dúvidas, questionamentos, é sempre bom atualizar, né? É sempre bom trazer o que está acontecendo no mercado, então estou aqui à disposição aí para o que for necessário e para que a gente expanda essa matéria. Legal. Vamos começar um pouquinho com temas que a gente tem algumas coisas que foram revistas aí em relação à telemedicina. Alguns pontos novos que apareceram nas últimas semanas aí. O que você conta de novidade pra gente nesse ponto? A telemedicina, a gente ficou com um bom tempo com gap, né? Um bom tempo sem regulamentação, né? Então, para contextualizar, a gente, com a pandemia em 2020, a telemedicina começou a ser feita de uma maneira, digamos assim, desordenada, sem regulamentação, né? O que acabou gerando muitas dúvidas e até comportamentos antiéticos, né? Então, sempre assim, claro, grande parte com a melhor das boas intenções, né? A gente não parte da premissa que as pessoas agem de má fé, mas isso acabou, de certa maneira, trazendo alguns gargalos e alguns prejuízos para a saúde, né? Então, até como a telemedicina foi mercantilizada, né? Esse é um ponto que eu sempre trago, porque a telemedicina ela tem um objetivo muito claro, né? Que é levar acesso a quem não tem. Ou complementar um ato médico, enfim, isso é desde 99, quando a primeira regulamentação, né, que foi em Tel Aviv, que sobre telemedicina já fala isso, e isso vem acompanhando historicamente. Mas, de fato, a gente estava com uma regulamentação muito atrasada, né? Precária. Precária, considerando a tecnologia que a gente tem hoje. Isso sim, Sim. considerando o que hoje é possível ser feito. Bom, em 2022 a gente teve a regulamentação finalmente, né? Então, é uma regulamentação ainda um pouco conservadora, né? Ela traz algumas questões, como, por exemplo, que é o principal hoje, que é o que eu falo muito para os médicos, ela é um complemento do ato médico, ela não substitui o ato médico, né, presencial. Então, ela ainda vem com essa carga, né, de complemento. Tem uma possibilidade que era sempre uma dúvida, né, sobre a questão de poder fazer a primeira consulta por telemedicina. Então, tinha esse embate, havia essa dúvida e claramente hoje a resolução traz que é possível, Tá. né? Mas para isso precisa ter um termo de consentimento livre esclarecido. Então o paciente precisa entender os limites disso, Porque né? não tem exame físico, né? E- Isso é um grande limitante, né? Porque a consulta ela é feita de uma entrevista e de um exame físico, né? Exatamente. O ponto principal, a premissa básica da medicina é essa, né? Exatamente. E aí a gente até começa na prática mesmo, eu trabalho com telemedicina e a gente começa a ver os médicos trazendo algumas questões. Por exemplo, a gente não consegue ver da cintura para baixo. Sim. Né, e isso pode ser muito importante, né, na anamnese, no diagnóstico. Não, mesmo como o paciente entra no consultório, né? A Exato, gente vê o paciente entrando, a gente vê se ele consegue vir ao consultório sozinho, se isso. ele tem um apoio de alguém ou se ele já está sentado numa É, cadeira. Realmente, alguns pontos deve ter uma reflexão sim, boa sobre isso, né? exatamente. E sem perder a essência, né, então o que eu vejo hoje no mercado, né, e não é uma crítica à questão da gente querer evoluir, mas é para que a gente faça essa reflexão, ela ela vem muito com esse viés mercantilista, Sim. tá. Então é ganhar dinheiro mais rápido, mais fácil, né, otimizar o tempo, isso eu também admito que para mim foi muito bom, né, a gente poder fazer aula online, Lógico. reunião online, não tenho dúvida disso, mas que a gente use isso com cautela, né. Então o Conselho Federal de Medicina vem nessa toada, vamos utilizar, estou regulamentando, mas com cautela,
né? O que a gente vê por aí ainda, as pessoas um pouco resistentes e fazendo, eu acredito que a gente tem ali, daqui a um tempo, a gente vai ter reflexos significativos, né? Então, o médico que é um pouquinho, que tem mais essa consciência e que enxerga os limites da telemedicina, ele tem uma preocupação muito grande de qual é o meu limite, né? Quando que eu tenho que dizer não dá mais para fazer telemedicina e tem que enviar para o pronto atendimento, então isso é uma dúvida recorrente, né? Porque ainda o médico se sente um pouco refém daquilo, né? De ter que dar o diagnóstico, de ter que dar o andamento via telemedicina e não, é um limite que o médico tem que dar, inclusive, né? Quando você fala de telemedicina, deixa eu perguntar uma dúvida para esclarecer aqui. A telemedicina só vale para uma consulta que seja por vídeo ou o Não. WhatsApp é telemedicina? O WhatsApp pode ser Qual- considerado Qualquer telemedicina. coisa é telemedicina. O telefone seria uma telemedicina. Que não é recomendável, inclusive, Sim, né? Então a gente fala, usou o WhatsApp, precisou usar, coloca no prontuário médico, de qualquer forma, isso tem que estar no tá, tem que prontuário. estar documentado. Tem que estar documentado. A gente hoje tem plataformas no mercado, mas que trazem, né, um nível de segurança, grava consulta, que também não é requisito obrigatório, embora muitos dizem, não é. Você tem o prontuário eletrônico para você fazer a prescrição, então tem hoje no mercado, mas não é todo mundo que pode ter acesso em primeiro lugar, né? E não por isso a gente não vai fazer. Então, hoje, a gente tem algumas formas de telemedicina. A teleconsulta é a mais falada, mas ela não é a única forma, né? Então, a gente tem o telemonitoramento, né? A Tá, teleinterconsulta, que é entre os médicos. Então, a gente tem algumas modalidades que a resolução trouxe, né? A legal. teleconsulta é uma delas, né? Agora, se você pode monitorar por telemedicina, né? Você pode fazer o complemento. Então, tudo isso é possível dentro da tele. Tem a questão da telesaúde, que é mais ampla também. E teve a regulamentação da telesaúde, né? Que é tudo que é dentro da saúde que é possível fazer por tele. A gente teve regulamentações aí de Entendi. outras profissões Ah, também, legal. Bacana. né? Dessa possibilidade. Mas o nosso foco aqui, como é telemedicina, eu ainda me preocupo com o que eu vejo no mercado. Eu vejo poucos profissionais ainda preocupados com essas questões, com os limites, com o termo de consentimento, informar o limite, né? Ainda a gente está vivendo a telemedicina como realmente um meio de angariar cliente, angariar dinheiro. Está tudo bem com relação a isso, mas desde que seja feito com controle, porque os diagnósticos começam a ficar defasados, né? Sim. Até para o próprio médico não saber colocar esse limite. O que eu vejo é justamente o limite entre a pessoa saber, né, que ali parou e precisa ir É, pro... Isso foi uma dúvida, até a gente foi outro dia conversar com os médicos do Samaritano e sobre essas mídias sociais, sobre sim. essas coisas, eles pediam pra gente ir lá dar uma palestra. E aí uma das meninas me perguntou, falou, poxa, mas qual que é o limite, né? Eu falei, putz, o limite você que tem que saber, É, né? Tipo, a hora que você vê que, meu, não tá legal ali, a febre não baixa, ou o cara não tá legal, tem que falar, ó, vai pro pronto atendimento, eu te sim. encontro lá, ou Sim, alguém vai ver você, porque ficar só ali também sim. é difícil, você não tá vendo o paciente, né? É muito difícil, é muita responsabilidade. Tem que ter, sim, receio, né? Entender realmente com cautela. A resolução até traz alguns limites, né? Então, ela já sabendo, né, que pode ter um mau uso da telemedicina, ela traz, por exemplo, para doenças crônicas, um limite de 180 dias. Então, só para doenças crônicas em que tem o acompanhamento, né, periódico, a partir de determinado momento é obrigatória a consulta Tem que presencial. voltar pra ver. Exatamente. É. Então, a própria resolução até dá uma certa interferência aí no ato médico, mas entendendo que sim poderia ter abuso, né? Então, a pessoa que faz uma consulta mensal poderia ficar anos fazendo e o CFM fala, não, é Tem que ter um importante. limite de tempo, faz sentido, né? Exatamente. É que se a gente pensar no mundo que a gente vive hoje, né, é muito bom ter uma É facilidade muito dessa bom. prática, né? Tipo, Não, quando eu assisti os certamente. Jetsons, né, que eu via É, as telechamadas, videochamadas, pra quem não sabe o que é Jetsons, era um, um desenho antigo aí, que eles tinham as primeiras videochamadas, a gente nem imaginava, né? Eles colocavam celular, usavam celular também. Era um negócio bem futurista que a gente vive isso hoje. eu vou Mas te a contar, facilidade, né? sim, a facilidade, mas e aí a gente precisa entender os vulneráveis, né? Então, eu vou trazer até uma parcela aí de paciente vulnerável, que é o idoso, né? O idoso, ele não tem habilidade,
para fazer consulta online. Por telemedicina, concordo. E a gente tem aí começando a ter alguns problemas mesmo práticos com relação a isso. Então, eu tive até um aluno que trabalhava com geriatria, cuja clínica oferecia somente consulta online. E começou a ter problema, de fato, né? Então, o idoso não Não entra, consegue conectar. não consegue conectar, não tem o acompanhamento devido, né? É um obstáculo É um também. obstáculo. Então, até que ponto, né? A gente precisa também, né? E aí todo mundo fala, mas eu preciso ter? Não, não precisa, é ótimo também. Eu usufruo desse benefício, né? Como paciente. Mas eu fico pensando nessas pessoas, né? E a gente também tá no centro de São Paulo, com rede, com É diferente, internet, é uma outra né? A qualidade. gente não precisa ir para muito longe para Sim. você não ter internet tranquilamente, muito fácil. Então, essas questões todas, elas precisam ser refletidas, né? Porque quando a gente usa como parâmetro São Paulo, que tem 5G, que tem internet funcionando, né? Não é a nossa É. realidade Brasil. E por outro lado, seria um ponto muito bacana, né? No ponto de vista de medicina preventiva, de Sim, medicina social, a maravilhoso. gente ter o acesso em áreas em que dificilmente tem um médico também, né? E que talvez essa telemedicina pudesse, de alguma forma, não só trazer Sim. saúde de forma de tratamento, mas saúde do ponto de vista preventivo, né? Não, esse, A medicina, né, sim, o suporte, né, que hoje é o programa de saúde e família, né, que existe, né, são as novas, isso não é tão novo, né, mas para mim é é algo que é recente. recente, É, mas é o médico de família, esse cara, ele sabe fazer muita coisa e ele atende muito essa população, mas eles têm um papel muito preventivo, né, e eles têm uma ação de saúde que é muito boa e que resolve mesmo, né. sim. Então, eu acho que nesse ponto, eu acho que seria um negócio bacana, né, a telemedicina, porque É. teria esse agente em áreas que a gente não chega. E quando a telemedicina foi criada, é claro, né, assim, foi criada não, foi regulamentada pela primeira vez, posso dizer assim, que foi em 99, a gente tinha duas previsões bem claras, né, na declaração de Tel Aviv que eu falei. Primeiro, era o acesso para quem não tem, então esse era claríssimo, né, é uma maneira de você dar acesso e aí, assim, a gente tem hoje dentro aqui do que eu conheço, tá, não conheço tudo, claro, mas assim, do que eu vejo, a gente tem, assim, programas, né, dentro de hospitais que têm uma grande rede de telemedicina e tentam expandir isso para o SUS, tentam colocar isso para atingir pessoas, mas se você olhar pela porcentagem, né, de pessoas que a gente tem vulnerável nessa situação, a gente não consegue atingir todo mundo. E o segundo era para que os médicos pudessem se falar à distância. Sim. Então, essas eram os dois principais focos, né? Tinha também a questão do monitoramento, né, da complementação do ato médico e tal. Nunca como substituição, né. Então a gente tinha muito esse foco, e hoje, infelizmente, não é isso que eu vejo, embora tenha programa, assim, até uma vez eu estava dando aula e um dos médicos falou: "Não, mas a gente tem um programa assim, assim, assado", aí ele falou o número de pacientes que eles atingiam, mas assim, ínfimo. Entendo a boa intenção, eu acho que a gente precisa ter mais, mas não é a realidade, né. A gente vê as pessoas hoje sem acesso, eu tenho muito mais casos de pessoas que não tiveram acesso, inclusive por telemedicina dentro do Brasil, e que aí não consegue ter um diagnóstico, não consegue ter o acompanhamento devido, do que o contrário, né, ainda. Então, eu acho que a gente precisa usar sim, não negar a tecnologia, tá na nossa mão, mas quando a gente traz essas questões bioéticas para a telemedicina, o problema fica um pouco maior e enquanto agentes aí de transformação da saúde que a gente quer ser, é importante que a gente traga isso e reflita. Não, com certeza. Esses pontos são interessantes porque a gente vai evoluindo e às vezes a sociedade não né, as leis, a sociedade de uma forma geral não consegue acompanhar Sim, isso e a gente tem uma diferença muito grande socioeconômica muito. nos estados e nas regiões, né? A gente sai de São Paulo e você caminha para Roraima, para É, o Acre, né, e você tem diferenças muito difíceis em relação a esses acessos. O acesso à saúde já é difícil, né, nesses muito. lugares, né, É, são precários, muito precários, né, eu sempre falo, né, as pessoas reclamam muito do SUS aqui, né, do atendimento do SUS em São Paulo, se nossa, reclama muito, mas as pessoas não têm noção de é. como é fora ainda, né, da realidade de São Paulo, né, as pessoas não têm essa noção. A gente tem um atendimento de saúde aqui do SUS que ele é bom,
né, com as suas limitações, Com né? Não é profissionais nenhuma de maravilha também, como falam, SUS, não sei o quê, porque você precisa viver um pouco essa realidade, trabalhar lá, para você entender o que é o SUS mesmo, né? Do que você ir na televisão, falar que viva o SUS, que o SUS... Isso é um pouco de demagogia na minha parte, eu entendo isso, é, mas eu acho que isso também faz parte aí de contextos políticos que estão Sim. pré-existentes. Mas a gente tem realidades diferentes, isso é notório, e eu acho que a telemedicina talvez ajude a diminuir Tomara. essas polêmicas, assim, Não, que tomara, vão assim, a indo. gente quer muito que dê acesso, assim, o meu ponto aqui, aí sou muito a favor e quero que aconteça. Às vezes as pessoas pensam: "Ah, será que a Camila é contra?", não, né, por trazer essas ponderações, mas aqui, para mim, o ponto principal é que a gente use com responsabilidade, que não me parece que é o que está acontecendo, né. Ela se tornou um diferencial de mercado, ela se tornou, algo muito muito, que atinge muito bem o consumidor, né, o consumidor gosta dessa Gosto, facilidade, claro. né, e não está acontecendo telemedicina com qualidade da maneira que deveria, né, infelizmente, né. E a regulamentação está aí, aparentemente pode até parecer conservadora, mas ela tem a sua razão de ser, né. E aí tem um outro ponto que eu não trouxe, que é importante, é que cada médico veja dentro da sua especialidade se faz sentido, né. Tem especialidades que fazem mais sentido, especialidades que não fazem tanto sentido a telemedicina, né. E assim, existindo uma regulamentação, né? Se a instituição, o hospital que faz isso não segue, qual que é o que acontece? O que pode acontecer com ele? O médico, no seu consultório, o médico particular que tem lá os seus pacientes, que também faz telemedicina, dependendo de especialidade, se ele fizer, quais são os riscos e quais são os problemas que ele pode ter? Primeiro das instituições, depois do médico em si. Na verdade, os riscos são os mesmos, né, só que o potencial risco de uma instituição grande é muito maior, porque você atinge muito mais pacientes, Tá, né. Então, isso como você tem, como você chega muito mais rápido e muito mais número, o risco aumenta. Mas assim, pensando, né, objetivamente, todos podem responder perante o conselho, né. E o conselho ele vem fazendo essa fiscalização, já não é de hoje, é desde a época de 2020 da pandemia, só que lá era um pouco mais difícil, a gente tinha uma regra muito antiga de 2002, então era bem mais difícil, né, a fiscalização, né, deixava muito mais em aberto. Hoje a gente tem uma regulamentação, que traz uns limites mais claros, mas o conselho pode fazer essa fiscalização. O meu grande ponto aqui é, de fato, né, qual que é a possibilidade, a viabilidade de fazer um diagnóstico errado, né, e isso traz uma vulnerabilidade grande para o médico, e aí traz as responsabilidades perante o conselho. Aí, infelizmente, tem uma sindicância, tem que responder, que pode virar um processo, que pode ter uma penalidade, né. Por isso que a gente preza muito e fala muito aqui sobre trabalhar direito preventivamente, sim, né. Então não esperar para acontecer evitar o isso. erro. Exatamente, não esperar acontecer, né, um processo, uma sindicância para tomar as medidas. Então, a gente está entregando ouro aqui para que as pessoas tomem, né, as cautelas necessárias, que façam, mas que entendam a regulamentação, trabalhem com o termo de consentimento, informe o paciente desses limites, né, faça com responsabilidade, porque aí todo mundo atinge seu objetivo, né. Você falou aí desse caminho. Explica pra gente, assim, pro médico, como é que funciona, assim, desde que tem uma denúncia ou alguma coisa acontece, quais são os caminhos e qual que é o final disso? Tá. Que Eh pode chegar ao final, né? Pode ser que não chegue, Pode mas ser que não chegue, né, a gente a gente sempre espera que espera. não chegue. A gente tem 2 maneiras hoje de iniciar uma apuração, né. A primeira delas é a denúncia, que é a que as pessoas mais conhecem, né, então eu tenho algum problema, e aí o problema da telemedicina certamente vai ser um diagnóstico ruim ou uma omissão, Então, né. mas aí o paciente vai no conselho Vai. e faz uma queixa contra o médico. Isso, exatamente. É isso. Isso é uma das formas, né, Tá. então pode ser o paciente, pode ser a família. Eu vejo às vezes o hospital fazendo também, A comissão de operadora. ética do hospital faz contra Isso. o médico. Eles se Tá, reúnem, fazem, então a gente tem algumas pessoas, não só necessariamente paciente, embora tá. seja o mais O mais comum, comum é o que as paciente. pessoas mais conheçam, né. Mas hoje a gente vê operadora, a gente vê sociedade de especialidade, né, essas pessoas também vêm realizando denúncias. Tá. A outra forma é por portaria, ou seja,
o próprio conselho verifica que teve um problema e Tá. ele mesmo instaura sem ter paciente. É uma outra forma bastante comum, tá? Por exemplo, em publicidade, esmagadora maioria é assim, Tá. tá? Então, o próprio conselho fiscaliza e verifica. A partir daí, começa uma apuração. E aí o conselho ele tem 90 dias para fazer essa apuração, prorrogável, tá? Mas ele tem esse prazo para fazer, que até diminuiu do último código. E nessa apuração ele vai o quê? Buscar informações, vai querer falar com o médico, pode ser que ele queira, Tá. vai pedir prontuário, Vai fazer a investigação. vai fazer a investigação entre como se nós. fosse uma delegacia de polícia. É parecido o tipo Parecido. de investigação. Claro que os limites, né, não tem nem Lógico. comparação, mas ele faz esse tipo de apuração. Ao final, ele conclui se tem indícios ou não de infração ética. Se ele conclui que tem indícios, isso vira um processo. Se ele conclui que não tem indícios, isso é arquivado, né? Tá. Eu gosto muito de trazer essa estatística, que em média 75% das sindicâncias são arquivadas. Tá? Então a gente está falando aí de 25% que vira processo. Tá. Instaurado o processo, aí começa a ficar mais sério, porque a probabilidade de você ter uma penalidade aumenta bastante. Então você tem uma chance aí quase de 50% de você ter uma penalidade aplicada. Ainda tem 50% de possibilidade de você ser absolvido e não ter, mas a chance aumenta. Então, aqui assim a gente está falando de processo, de defesa. Aí eu tenho que estar com o advogado? Já teria que estar na primeira fase, Já na né? primeira fase tem Não que ter um advogado me ajudando nisso. Não posso ir lá sozinho e obrigatório. falar, ó, Pode. Você pode, Pode ir mas a lá. gente não recomenda. Tá. Por quê? Eu falo isso como advogada, né? Se eu tiver que fazer um processo para mim, como advogada, eu já tenho dificuldade. Eu tô emocionalmente envolvido, né? Eu não tô enxergando a situação como eu deveria, com clareza, com frieza, né? Imparcialidade, né? Então, um erro muito comum que a gente vê, que eu vi muito no conselho isso acontecer e vejo ainda, porque ainda eu sou acionada, né, para fazer esse tipo de defesa, é o médico que bobagem, vou lá, um dia, escrevo, lá no balcão, tal. Isso, você perde 75% de chance daquilo ser arquivado, né? E segue o processo. E aí, quando você olha, né, e já tá naquela fase mais difícil, que é o processo de fato, você fala, puxa, eu poderia ter se dedicado muito mais à sindicância. Então, não é obrigatório, mas a gente recomenda muito, Legal. né? É uma Porque dica, porque quem vê o podcast aí sabe que isso é um ponto importante, né? Você saber estar bem próximo, né, de pessoas que possam te ajudar pra você não ter sim, dor de cabeça. Porque pra gente não, é eu muito. acho difícil também, né? Porque eu particularmente, né, acho que a gente não tem habilidade, não sabe fazer defesa, né? Isso a gente precisa de um auxílio, né? Assim como o advogado não sabe clinicar, né? Cada um no seu Exatamente. quadrado, né? Exatamente. E a gente faz sempre a 4 mãos, Lógico. né? Então, fazer essas defesas é um desafio para o advogado também que não tem a parte técnica. Então, a gente tenta entender o que aconteceu para poder criar uma linha, uma lógica, né? Uma linha do Legal. tempo. Os advogados, eles precisam se dedicar, sim, a todos os controles e oportunidades de defesa para o médico, mas a parte do mérito é o que os conselheiros vão olhar, Sim. né? Se o médico despendeu tudo que ele poderia naquele momento, naquele contexto, né? Isso é uma coisa importante também. Então, é um trabalho a 4 mãos, né? O advogado dá mais ou menos a diretriz de como é feito, mas o conteúdo ali o médico contribui e muito, né? Legal. Então, também ele não precisa ficar inseguro com relação a isso, muito pelo contrário, a gente precisa muito dessa informação. Mas quando uma sindicância ela é bem tocada, né? Quando a gente fala aí de elementos e quando a gente consegue reunir, a chance de arquivamento, dependendo da situação, é grande. É claro, a gente tem casos e casos, né? Mas porque o conselho, quando ele recebe uma denúncia, ele é obrigado a tocar. Investigar. É obrigado. Ele não Claro. tem como falar, não, bobagem, né? Até tem ali uma admissibilidade, mas em tese ele vai tocar. Então, procurem os advogados, né, para ajudar vocês, auxiliar. A chance de arquivamento e de absolvição é alta, mas a gente sabe que esse processo todo é muito dolorido, né? Ah, sim, não, isso gera uma angústia, uma ansiedade, né? Eu já fui chamado no CRM Então. 2 vezes, mas para participar de um caso que aconteceu, não que eu era o Sim. réu, O mas denunciado. é ruim, né? Você ir Péssimo. lá, né? Então, as coisas
É Não ruim, né, é. se ser chamado, porque dizem que quando vem uma carta, você nem sabe o que é, né? Não Você não sabe o é. que é, a hora que você chegar lá, sai uma surpresa, você não lembra do caso. É uma loucura, né? Você fica desestabilizado Ah, é, emocionalmente, fica. Não, e o né? tempo, né? Pra mim, a pior coisa era o tempo, assim, que era um dia que eu tinha que trocar meu É, plantão pra ficar lá também tem uma isso. manhã, né? É horrível. Não, é horrível. Quando você tem alguém que toca aquilo pra você e te aciona quando Mais fácil. necessário, é muito melhor. Bem mais fácil. Bom, e aí vai a sindicância, e se ele for condenado. Então, aí tem. Condenado ou. É condenado que É fala? É o condenado, é. condenado, aí ele É pode ser. horrível essa palavra, mas é É, condenado. condenado. Ele é É. condenado a alguma coisa, né? Pode ser desde uma advertência Isso, até perder o CRM. isso. Então aí chegou o processo, né? Processo, aí a gente precisa ter mais cuidado ainda. Então, se você não chama um advogado para a primeira fase, para essa segunda, É eu não tenho indispensável. dúvidas, é indispensável. Então, aí sim a gente começa a produzir prova efetivamente, tem oitiva, você vai ser ouvido, as testemunhas que você E esse advogado arrolou, tem que ter a manha de coisa tem médica. que Não ter a adianta ser um manha. advogado aí que você achou na Não, internet. não, Não, porque não. é bom esclarecer, É. né? Porque tem um advogado também, assim como o médico. As pessoas de vez em quando acham que isso é brincadeira, mas Não, não não é. é. Tem os advogados que fazem, né, a parte de separação, as pessoas que Isso. fazem. Então, É, tem que ser especialista. tem. Esse é o É nicho. óbvio, mas Não, é bom precisa se. falar, né? Não, olha, é óbvio, mas é o que eu mais ouço: é o primo vai fazer, o irmão vai fazer. Ah, tem um advogado da família que vai fazer, com todo o respeito. Mas o direito médico, ele é muito específico. É muito específico. É uma área que está em crescimento, ela cresceu muito depois da pandemia, né? Éramos bem poucos antes, hoje a gente tem muitos outros que vem chegando Isso é no bom, né? mercado. Isso é bom. O subnicho vem crescendo e se especializando cada vez mais, né? Legal. É muito importante. Quando eu estava lá, inclusive, né? Eu via os advogados que não tinham expertise, paga mico. Paga mico. Paga muito mico e coloca o médico em risco também. Lógico. Então, se olhar e falar, esse cara não sabe o que tá falando e tal. Então, não se aventure. E você, advogado também, que estiver assistindo isso, não se aventure. Né? Porque a chance de você fazer errado é grande. Então, e os advogados que estão há um tempo nessa área, estão se especializando, eles sabem como conduzir, sabem onde pega, onde não pega, o que é importante, né? Focar. E aí, ao final, tem o julgamento. Né? Então, a gente tem toda essa parte aí probatória que a gente chama, as duas partes, se tiver outra parte, né? Porque eu falei que pode ser que não tenha. Então, vem toda a produção e aí eu falo, pessoal, e aí é uma dica que não é jurídica, mas é de quem esteve lá. Não demonstre desdém para esse processo. Ah, que não tá ligando, que bobagem esse conselho. Quanto mais você se mostrar dedicado, contribuir, estar lá, ir no julgamento, isso faz toda a diferença, né? O conselho, claro, né, com todas as críticas aos órgãos reguladores que a gente tem, mas nesse ponto ele tem um quê pedagógico também. Então ele quer que o médico Aprenda com aquilo. aprenda e que se preocupe, que esteja preocupado com a apuração. Quanto mais desdém você mostra, pior. E quem faz o julgamento são Os os conselheiros. conselheiros do CRM. Exatamente. Então, hoje, assim, a gente tem a possibilidade de fazer online, isso é uma novidade do novo Código de Processo, então, audiência online, julgamento online, isso, ok. Mas esteja presente mesmo que online, né? Sim. O Mais médico... fácil ainda, né? Mais fácil ainda. O médico que tá ali te julgando, ele quer entender o seu lado também. Ele é um médico, né? Ele vai ter empatia por você. E ele vai olhar o que está acontecendo. E é uma decisão colegiada, então é melhor ainda, Então vai né? mais pessoas, não é nada monocrático, Não é né? monocrático. Então Uma você vai ter decisão ali 7 compartilhada. pessoas, Legal. né, para decidir por aquilo, né? Então pode ter divergência e tal, mas é uma maioria que vai decidir por Legal. você. Então faça isso, vá até lá. Eu sempre falo, né? As pessoas falam, você acha que o médico tem que falar? Eu falo, se o médico tiver a vontade de falar, ele fale sim também na sustentação oral. Entendi. O médico que tá te julgando e ouve você falar, ele vai te olhar com empatia. Aí vai falar, puxa, né, olha o que aconteceu naquele momento, o seu lado, né, da história e tudo mais. Então, não mostre desdém, se preocupe, eu já vi muita pena ser mais baixa do que deveria por isso, pelo médico reconhecer ou se colocar à disposição para mudar. Tem empatia, né? Com a paciente. Exatamente, exatamente. Ou que tentou, sabe, De alguma remediar. forma, claro. Então, esses que subjetivos fazem a diferença. Mas você pode ter 5 penas, né? Advertência, censura confidencial, censura pública. O que é censura confidencial? A advertência confidencial e a censura confidencial, elas são muito parecidas, só muda o nome, né?
elas hoje correspondem a mais da metade das penalidades, estatisticamente, né? O que quer dizer que muitos médicos que a gente tem a impressão que não foi punido, não acontece nada, mas a gente não vai saber nunca. Sim. É uma cartinha que você recebe em casa, é um Tá. apontamento no seu registro, é isso. Né? Fica lá registrado Fica lá. no seu currículo. As pessoas falam, é só uma advertência, né? É só uma censura. Mas é ruim, né? É ruim por quê? Porque abre um precedente primeiro, né? E aí, numa próxima, se de fato você tiver um problema grave, você já tem uma advertência, né? E aí, o conselheiro Vão te vai olhar de uma forma diferente, óbvio. E aí você não Né? vai receber de novo uma Lógico. advertência, vai receber uma censura pública. Essa vai pro Diário Oficial, vai pro jornal. Censura pública, o que que é? Censura pública, então, essas duas penas que eu falei, a confidencial, advertência e censura confidencial, Uma cartinha. é uma cartinha, ninguém fica sabendo. Puxão de orelha ali, em casa. Se você pedir a sua certidão de antecedentes, não vai cair, Tá. não vai ter esse apontamento, né? A partir da censura pública tem. Tá na certidão de antecedentes e tá em Diário Oficial em jornal de grande circulação. Antecedentes do quê? Quando você é médico... Antecedentes de profissionais. Lá ético profissional. Tá. Hoje, para você fazer um credenciamento... tem aquela cartinha, né, que mostra que você não tem nada. É verdade. De vez em quando me pedem essa cartinha. Essa certidão de antecedentes, que de a gente chama... antecedentes, legal. Aí, verdade. Hoje ela é um ou documento. deveria ser um dos documentos para o credenciamento. Quando a gente credencia nos hospitais, eles pedem bastante essa cartinha mesmo. O título de especialista, os comprovantes de curso e essa cartinha sempre. O que não quer dizer que você, porque tem uma penalidade, não vai ser credenciado. Não é esse o ponto, tá? É uma escolha da instituição, da organização, mas é uma transparência, né, com relação ao que você tem. E aí, nos antecedentes, essa pena A e B não sai. Só sai a partir da C, que é a censura pública. Tá, censura pública, e vai sair no diário do... Sai no Diário Oficial, sai em jornal de grande circulação e vai estar nos seus antecedentes. Tá. Existe uma maneira de você retirar antecedentes, tá? Vou falar logo depois. Quando eu terminar as penalidades, eu já conto pra vocês que existe uma maneira. Aí tem a suspensão 30 dias. Suspensão, não pode trabalhar durante 30 dias. Férias obrigatórias. Férias obrigatórias. Se a organização de saúde também, aí como eu trabalho muito com gestão, comer essa bola também é muito grave. Você tem um médico lá... Punido, trabalhando. Exatamente. É como se ele estivesse de férias trabalhando, né? Um negócio ilegal. Não, é mais grave do que isso. Sim, mas... lógico, no âmbito trabalhista e não. Mas ilegal, não pode. Não pode, né? Ele tá impedido de exercer, e aí você tá com um médico desses lá, é bem complicado pro gestor. E a cassação, né? Que é a última medida. Esse que é o que todo mundo teme, né? Com razão, a gente tem ainda uma porcentagem muito baixa de cassação, né? Porque é uma coisa muito grave, muito limite, né? Mas você tira, né, o direito do médico de exercer a medicina. Não poderá nunca mais exercer a medicina. Ele perde de vez, ele não tem como recorrer. Não tem como... Cassou. Cassou. Existe uma possibilidade de você tentar reverter isso no judiciário, que é a minha dissertação de mestrado, inclusive. Na minha dissertação de mestrado, a gente chegou num número muito baixo de reversão, né? Então, a gente achava, né? Vai lá, então vai entrar em juízo e vai conseguir reverter e colocava um pouquinho em xeque essas decisões do conselho. Internamente isso acontecia muito, acontece ainda. E eu falei, bom, vamos estudar para ver se é isso que acontece mesmo. E na dissertação a gente viu que a porcentagem é em média 17%. Pelo menos do tempo em que eu peguei foi 17%, é baixo. Baixo. Né? Ou seja, o judiciário mantém as cassações. Ele reverte muito pouco. Então, também é um pouco ilusão, né? Quando o advogado fala, não, mas a gente vai, quando te vende isso, vamos reverter isso no judiciário e tal. Não é verdade absoluta, pelo contrário, né? A maioria é mantida. As pessoas vão tentar, né? Não tem jeito. Pode tentar, mas tem que ter fundamento também, né? Para tentar, não pode se aventurar nessa tentativa, mas podemos tentar, sem dúvida nenhuma, mas a estatística não é favorável, tá? Aí tem uma discussão também inerente a isso, que é se é uma pena perpétua, porque a gente tem proibição de pena perpétua no Brasil, né? No artigo 5º da Constituição Federal proíbe isso. Então, tem uma discussão sobre a pena perpétua. Até hoje, a gente não teve decisões muito, como posso dizer, várias decisões nesse sentido. A gente tem isoladas uma ou outra, dizendo que sim, que seria uma pena perpétua, mas isso não é hoje o que se entende, tá na grande maioria. Mas é uma linha aí interessante para ser estudada. Legal. E aí, assim, o que eu falo, assim, para vocês médicos, né? Eu não sou advogada que amedronta e fala, cuidado, a pena, a cassação e tal.
Claro, a gente tem que agir com responsabilidade, com prevenção, né? Mas se você receber uma cartinha, cuidado, claro, responsabilidade, vamos responder, mas essa cartinha não é necessariamente sinônimo de perda de CRM. Embora as pessoas achem isso. Ah, vou perder meu CRM. É o que eu mais ouço. Não é. Né? Você tem uma gradação de pena, uma linha de penalidades para até chegar na cassação, se for o caso, né? Hoje, a gente tem na nossa sociedade a minoria de médico antiético. É a minoria. Né? Então, é por isso que eu falo, se dedique, né? Fale, Sim, converse com claro. o CRM, seja claro, transparente, isso é Seja bem ético importante. também, né? Seja ético. Trate bem, né? Tenha os princípios de ética e de... Eu acho que se você tiver bom senso, a ética ela é muito próxima Bom. de você, né? No que você faz e como você cuida do paciente. E lembrando, Edu, só para, desculpa te interromper, mas Imagina. lembrando só nesse ponto, né? Ser antiético não é só agir sem ser negligente, imprudente e imperito, né? Então, muitas vezes também, quando esse tema é tratado, fica muito nessa esfera do erro, do problema com o paciente. Tem todo o relacionamento, tem Documento, relacionamento, documento, publicidade, a relacionamento. própria telemedicina que a Sim. gente falou A agora. convivência, né, entre os profissionais, né? Exatamente. A gente vê muitas pessoas comentando condutas, né, e discutindo condutas, né? Eu sei que eu vivo num ambiente de residência médica, né? Uhum. E o residente, ele é muito contestador em relação a isso, né? Claro. E aí, eu sempre falo, cuidado com as formas como você fala das pessoas, porque pode ser que seja Sim. antiético o que você está falando também, né? É, isso. E você esteja errado em relação a esse julgamento, né? Então, Exatamente. tem todo o relacionamento Todo. interprofissional, interpessoal, né? Não só médico-médico, mas médico-enfermeiro, médico-paciente, médico, outros profissionais. Exato. Quando você olha, né, existe aí uma estatística de quais são os temas, né, que o conselho mais trata, e você olha que essa conduta com relação à negligência, imprudência e perícia não é a maior Mas parte das sindicâncias. é que eu acho que essas são as que levam depois mais para a área dos processos. Das Talvez, indenizações. das indenizações, porque aí a gente já está Sim. falando de outro contexto. Até é um negócio que as pessoas sempre me perguntam, né? Assim, poxa, mas e se eu for processado no CRM, no Conselho de Ética, eu vou ser processado também eu vou ter que pagar a indenização? E criminalmente eu também pago por isso? Como é que se posiciona o médico em relação a isso? Explica como que é esse contexto. Se elas têm relação, se obrigatoriamente quando você é punido num, você tem que ser punido no outro? Não, Ou não é obrigatório? Isso é uma dúvida Recorrente e que não está claro. Então, toda vez que eu até estive no hospital essa semana para falar sobre consequência jurídica, a primeira coisa que eu falei foi exatamente isso, né? Embora hoje eu trabalhe muito mais com a prevenção e a minha preocupação é muito mais a prevenção do que chegar nessa consequência jurídica, a gente precisa entender como que funciona, né? Então, hoje a gente pode ter 4 esferas de responsabilidade. A gente fala 3 principais, mas considerando a gestão, a gente tem 4. Então, primeiro, é a responsabilidade no âmbito hospitalar. Né? Então, a gente está falando ali de uma apuração interna que pode gerar a sua rescisão contratual ou alguma penalidade, retirada do corpo clínico. Enfim, a gente tem essa responsabilidade primeiro, que é muito importante, enquanto gestor, eu olhar isso com responsabilidade, porque ainda a gente vê um ranço muito grande de, ai, não vamos mexer nisso, deixa o médico lá, né? Hoje, um gestor, ele também não pode manter um mau médico no seu corpo clínico. Não estou dizendo que fez qualquer coisa vai sair do corpo clínico, não é isso. Mas existem situações em que a gente precisa tomar medidas, né? Então, hoje eu trato muito casos de racismo, homofobia, né? Dentro das organizações de saúde, e que a gente precisa tomar uma medida. Até mesmo de prejuízo para pacientes reiterados. Não posso manter esse médico no corpo clínico, ou pelo menos eu preciso questionar isso, né, apurar, levar para um colegiado decidir, né? Então, manter um mau médico ou um mau profissional de saúde na organização também pode responsabilizar e resvalar no gestor. Então, Sim. isso tem que ser amadurecido nas organizações, tá? Segundo, a responsabilidade ética. Essa que a gente está conversando aqui, que a gente falou bastante. Essa é dos conselhos de profissionais. Essa é a que dói na alma do profissional, né? Porque responder perante seu conselho de classe dói muito, por isso que a gente reforça aqui a necessidade, né? Olha, como médico, eu vou te falar que essa não dói muito. Não te dói a indenização?
Tá, O medo do médico é a é indenização. processo de indenização. Mas eu vou chegar lá. Este é o grande medo no médico. Hoje, se você falar com qualquer um, eu tenho medo de tomar um processo, tem que... Esse é o medo deles. Mas vamos lá, eu vou mostrar pra vocês que O não medo deveria nosso, ser. né? Eu também sou médico. Que não deveria ser assim, não tô dizendo que cada um, claro, Não, tem não, a sim. sua A angústia, angústia é o que eu vejo maior, assim. mas eu vou explicar por quê, mas eu vou chegar lá. Então a gente tem essa questão ética, a responsabilidade ética, as penalidades, né? E isso, assim, é uma questão muito reputacional envolvida também, Sim, não, lógico. e que o dinheiro não paga, que é o diferente da Sim, sim, indenização, sim. né? A criminal, que é mais excepcional, tem, mas ela não é a regra. Ela precisa se enquadrar, né? A responsabilidade penal ela é mais exigente, você tem que ter um tipo penal que se enquadre, né? Se na ausência de um elemento não vai configurar o crime, né? Nexo casual. Isso aí é muito mais na indenização, A tá? indenização. Tem também essa questão do nexo na criminal, mas e as exigências são muito maiores, né? Porque você tem que ter o que a gente chama de subsunção do fato à norma. Você tem que encaixar direito o que aconteceu no tipo penal. Você não tem uma abertura como tem na indenização. Eles ensinam pra gente, né? Pouca gente sabe disso, né? Que a gente só pode ser culpado por crimes culposos. A gente nunca tem intenção de matar ou de lesar. A Não é gente sempre nunca tem tem. culpa, né? Não, mas tipo, Regra, é é lógico, culpa. né? Você ter um ato imprudente ou negligente, Isso é culpa. né? Isso aí é um ato culposo, ou seja, abandonar um paciente na É. recuperação da anestesia e esse paciente ter uma parada cardíaca e morrer, isso é um crime culposo, é uma Culposo. negligência médica. Você Isso. pode ser criminalmente Pode, por homicídio. acionado por isso, né? Pode. Mas, claro, a regra é culposo. É culposo. Tá? Sem dúvida. Pode ser dolo ou culpa. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Dolo é intenção, culpa é quando você não tem intenção, mas você assume o risco, né? Sim. Então, hoje a gente trabalha muito mais com a culpa. E tem até crimes que não dá para ser culposos, tem que ser doloso. Então, tem toda essa questão do direito penal que ele é mais... Bem complexo. Bem mais chatinho, assim, digamos. Ele é bem mais... até porque a consequência jurídica é muito mais danosa. Ou você restringe o direito de alguém, ou você priva da liberdade, você tem que ter muito mais requisito para isso. Claro. Por essa razão, pegando o gancho que o Edu falou, você pode ter uma responsabilização ética e não ter criminal. Tá? Por quê? Sim. Porque na ética restou configurado pelos elementos, mas no criminal não. Isso sempre cai na prova, né? Quando eu brinco com os residentes, isso sempre cai na prova. Esse cai na prova. Quando você é punido no 1, não obrigatoriamente você é punido no 1 e vice-versa. É vice-versa. E a cível, que é o que Edu trouxe, que traz aí um grande receio, por que eu digo que não deveria ser, né? Porque a indenização também tem todo o dissabor e tudo mais. Você tem aí uma questão patrimonial envolvida, né? E a questão patrimonial envolvida, ela resolve com dinheiro. Sim. Né? Que é diferente da ética, que não tem dinheiro que resolva. Lógico, não tem preço. Não tem. A indenização, ela é a que acabou ficando mais, assim, famosa, digamos assim, que é o que dá mais medo, sem dúvida. Mas a gente tem uma nova realidade das indenizações hoje, né? Eu estava vendo uma reportagem essa semana de uma mulher saudável que perdeu um ovário saudável e a indenização foi R$15.000. Hoje, a luta dos advogados que têm pacientes lesados de verdade é de buscar uma indenização justa, que é subjetivo. R$15.000 um ovário é um preço, né? R$15.000 um ovário? É muito mais que isso, É principalmente muito para uma mais que mulher, isso. né? Uma mulher... Ovário e mulher, né? Assim, um ovário saudável, né? Se perder um ovário saudável e é R$15.000, então hoje, e eu falo isso com muita tranquilidade, assim, hoje para você conseguir uma indenização, você conseguir uma condenação de um médico na esfera civil com uma indenização razoável, assim, é uma luta que muitas das vezes nem compensa para o paciente, para ninguém, tá? Então, claro, a gente tem situações em que é necessário, né? E o nosso modelo, aí eu vou até filosofar um pouco, se me permitem, assim, o nosso modelo de reparação patrimonial é um modelo que não corresponde à realidade, né? Tudo na nossa sociedade, ela tem esse viés patrimonial, né? A gente tem
muito na nossa formação que as reparações são patrimoniais. E aí eu venho estudando muito o protocolo de disclosure. É uma das coisas que eu venho mais me dedicando ultimamente. Para quem não sabe, protocolo de disclosure é a maneira pela qual a organização ou o médico reconhece o erro, reconhece a culpa, posso dizer assim, pede desculpa, sem buscar culpados, mas reconhece o prejuízo que você causou E ao faz alguma paciente coisa para reparar e isso. repara. Então, o protocolo de disclosure ele é extremamente efetivo e ele tem uma eficácia de mais de 90%. E ele corrobora com o entendimento que eu venho sempre refletindo que o paciente não quer uma reparação patrimonial, não é esse o objetivo. Quando ele chega nesse ponto de entrar com uma ação para pedir uma reparação patrimonial, é que eles já se esgotaram todas as outras possibilidades, né? Quando você trabalha no protocolo de disclosure, mesmo num erro, mesmo no evento morte, estou falando do evento lesão grave, a probabilidade desse paciente ingressar com uma ação diminui muito. Né? A gente tem um êxito de mais de 90%. O que eu quero dizer com isso, né? E aí você tem até uma reparação patrimonial, faz parte do protocolo de disclosure, como por exemplo, né? Então, teve alguma sequela, então você vai ficar internado mais tantos dias, vou ter que fazer a cirurgia, a gente vai ter que fazer tal coisa, tal procedimento, às custas do hospital, Eu tenho que né? dar um suporte durante algum tempo. Exatamente, às custas do A hospital. custo do hospital, O lógico. paciente quer isso. Lógico, tem que ter um suporte. E quase todos os casos que a gente trabalha em protocolo de disclosure, eles têm tive um pigarro. Eles têm uma questão em comum que é: isso vai acontecer com outro paciente? Ou não? Preocupação com o próximo, né? Por incrível que pareça, Ah, legal. Mas isso é né? Isso Então, é o bacana. paciente, ele quer, ou familiar, Quer que isso não que não ocorra aconteça com mais mais. ninguém. Aliás, várias instituições foram fundadas baseadas nisso, né? Várias... Hoje a gente fala muito de qualidade de segurança, né? Em Aham, muito. medicina. E muitas dessas fundações são feitas por parentes ou por pessoas que Sim, sofreram com são. os erros médicos, né? Que hoje o erro médico, né? Ele é a terceira maior causa de morte no mundo. É muito grave, Né? né? É câncer, doença cardiovascular e erro médico, né? Erro médico. Eu acho No sacanagem falar médico. Eu evento falo adverso, né? erros dentro Da das organização, instituições, né? Seja médico, seja de qualquer um da equipe de saúde, seja do próprio hospital. Sim. Então, isso realmente é algo que a gente tem que ficar de olho mesmo. Muito, muito. E dentro dessa qualidade, né, dentro da qualidade de segurança do paciente, que a gente vem trabalhando muito protocolo de disclosure, né, trazendo um novo viés, assim, para o que acontece com os pacientes, porque, de fato, a reparação patrimonial é algo que foi colocado na nossa sociedade e que a gente trabalha muito em cima disso. Aí isso gera toda a questão dos seguros, né? E aí o médico acha que tá, enfim, 100% Ele tem que pagar um seguro respaldado. de risco profissional. Então, e tudo isso em torno de um mesmo propósito aí, do mesmo racional, que é a questão patrimonial, né? Então, não estou dizendo que não é para você ficar preocupado com uma indenização, mas hoje o médico, e até porque esse assunto acaba se consolidando na sociedade também, o juiz entendeu melhor, o promotor entendeu melhor, os advogados estão tratando até pela especialidade, né, do subnicho do direito médico. Hoje é muito mais difícil, hoje o juiz olha com muito mais cautela uma ação dessas, né. Os advogados hoje estão, assim, não os aventureiros, a gente ainda tem os aventureiros, mas quem trabalha com direito médico avalia se vale muito a pena você encarar uma ação judicial, né, encara e faz perícia e produz prova para depois você ter uma indenização de 10, 15 mil reais, que nem custa o que você pagou para o seu advogado. Então, assim, é tudo muito com muita cautela, né. Então eu aproveito muito esses momentos para quebrar alguns paradigmas, uns tabus aí, porque a gente tem que, entender como é que tá o cenário atual. E por mais que vocês tenham medo, e é legítimo, é muito legítimo isso, hoje a realidade é bem diferente do que há 20 anos, quando isso começou. Eu acho que a gente sempre teve um problema em relação à indenização, que a gente sempre ouviu muitos respingos dos Estados Unidos, né, em relação a isso. E lá é uma realidade totalmente diferente da Completamente. nossa, né? Para você ser anestesista lá, você tem que ter um seguro, porque existem vários riscos na profissão. O obstetra
Tanto que praticamente não tem americano, né? Fazendo algumas áreas da medicina, Sim. não sei se você sabe disso, Não. mas nos Estados Unidos você tem muito gringo que vem, faz especialização e fica, porque os próprios americanos parece que eles não curtem muito ficar nos lugares onde você tem mais os maiores processos, maiores números de processo. E depois que você tomou um processo, a sua apólice sobe Uhum. violentamente. Aqui no Brasil, começou-se a especular isso, mas a gente eu não consegui ver isso de uma forma tão contundente quanto os Estados Unidos, né? Não. Então, sempre quando me perguntam, você tem seguro, é, e eu Diz- nunca tive, né? Nunca tive, e por eu nunca ter, nunca aconselhei ninguém a ter a algum desses, né? Mas eu sei que tem vários colegas que optaram por essa segurança. Eu não quis. E o seguro, Edu, vamos lá. Como que é o direito securitário no Brasil, né? Para que é o seguro em sua essência? É uma reparação patrimonial, né? Então ele não vai tirar a sua dor de cabeça, o seu desgaste, a sua reputação. Isso nenhum seguro vai cobrir, né? Então eu respeito quem faz. Eu também não oriento as pessoas a fazerem assim, a não ser que a pessoa às vezes tenha aí uma dor específica e tal, mas a princípio não. Tiro isso dos contratos, precisa ter seguro, tem muito médico que exige, eu não acho que tem que ser, né? Porque, da minha experiência, até por estatística e tudo mais, o que precisa ter é um bom trabalho preventivo, de segurança, né? Foco no paciente, documentos. É isso que vai mudar Uma o formação médica destino, boa também, uma né? boa Se formação você é um bom médico, um médica. cara bem formado, Exato, né? isso faz toda a Faz diferença. uma Então, diferença. não adianta, não vai adiantar, né, você não ter feito nenhum desse trabalho, não ter feito uma boa formação, não ter um respaldo e ter um seguro, né, é uma ilusão, é uma ilusão. E que eu fico até, eu falo isso muito claramente, porque eu já ouvi mais de uma vez e ouço até hoje, não preciso de nenhum tipo de respaldo, porque eu tenho seguro. Isso é muito, né, e foi a maneira que foi vendido para ele inclusive, né, então isso é muito preocupante, muito preocupante. E aí, por exemplo, esse seguro não vai cobrir, por exemplo, a sua defesa ética, Sim. né. Ele é basicamente para cobrir mesmo, se você for condenado, a sua indenização. E uma outra coisa que eu sempre falo, porque a gente tem anestesia, tem órgãos como a Sociedade Brasileira e a Sociedade de Anestesia Sim, do Estado de São Paulo, que quem é sócio, né, quem paga essas instituições, eu sou sócio, eu pago desde que eu sou residente, né, e incentivo as pessoas também a pagarem as instituições para a gente ter força uhum, no que a gente precisa. Eles dão suporte jurídico quando a gente precisa. sim, Existe áreas de defesa profissional, sim, entendeu? As pessoas muitas vezes não sabem disso, né? Mas as sociedades dão isso. A própria Associação Paulista de Medicina, que eu também faço parte, que eu também sim, pago faz 22 anos, desde que eu me formei, também dá um suporte jurídico se você precisa. Então, eu acho que a gente tem uma série de benefícios que, de vez em quando, também a gente não abre os olhos para saber e as pessoas acabam indo num seguro médico, né? Num seguro profissional. Por isso que eu, no meu ponto de vista, é algo que eu não acho sim. bacana. Eu acho que não, não é um dinheiro que é bem gasto, né? Eu também Mas é uma opinião minha particular, uma opinião opinião. Eu particular queria ouvir a também. sua também, porque, né, você está do outro lado, né, né, você é a advogada, mesmo sendo advogado, você está falando que Não, eu não tem não. essa, você acha que não tem essa Assim, necessidade. respeito muito, respeito muito o médico que se sinta mais tranquilo, mais à vontade, né. Mas a nossa responsabilidade é informar que é muito tem um limite, Sim, essa sua tranquilidade, claro. que é patrimonial, né. E considerando hoje, né, como andam as indenizações e o que a gente vem acompanhando, veja que também não é, né, Nenhum nada. bicho de sete Não, cabeças. não é um montante inimaginável, pelo contrário. Aliás, a luta hoje é para que esse montante aumente, porque ficou até irrisório, Até dependendo da irrisório, situação. sim. Algo Então, mais equilibrado que seja justo, justo né? para a sociedade. Hoje está abaixo do que é Baixo. considerado justo, né? Às vezes a gente está falando de uma mãe que tem um parto, né, mal conduzido, que perde uma criança, perde um órgão, né? Pessoas que ficam sem perna, sem braço. Puxa, quanto é que vale um braço, quanto é que vale uma Pois perna, é. né? Então, isso vem, a gente precisa começar a batalhar. Os advogados que trabalham com isso vêm
colocando muito essas questões e tentando batalhar para uma mudança. Então, nada substitui uma boa formação e um trabalho preventivo. Nada, nada. E o seguro fica ali, que a gente sempre brinca que o seguro é pra gente não usar, né? Seguro é para não usar, que nem seguro de É igual carro, seguro né? de carro. A gente quer o seguro de carro para andar É. com o carro tranquilo. Eu acho que o seguro médico também é algo discutível. Eu acho que a sociedade vai repensar nisso também. Em relação das indenizações, eu acho que cada vez a gente vê menos mesmo. Eu vejo cada vez menos esses que era milionário, Sim. né, de milhões. Eu acho que nem sei se Não, existiu algum caso no não, Brasil assim. não. Na verdade, as primeiras indenizações, né, quando de fato a gente copiou esse modelo americano, e aí é bom todo mundo entender que o modelo de direito americano é completamente diferente do Totalmente nosso, diferente, né? né? Então é outra realidade, não dá nem para comparar, na verdade é essa, né? Lá tem outras situações, assim, a gente muito comum você ir para os Estados Unidos e ver outdoor, né? Você vê a maneira como que é de fato mercantilizada a medicina, é uma outra estrutura que não é a nossa estrutura aqui. Eh, Enfim, a gente copiou esse modelo, sim, né? E aí, veja, né? O juiz olha para aquilo, não sabe o que fazer. Ele vai olhar para um lugar que já fez, né? E mais ou menos entender. E foi um americano que ele olhou, mas não durou muito tempo, né? Isso foram as primeiríssimas ações judiciais. Hoje em dia, assim, existe até uma tabela para nortear esses pedidos indenizatórios, que também não é nada surreal. Tem, lógico, né? Montantes razoáveis ali, mas não é algo para dizer: "Nossa, eu vou perder o meu patrimônio ou vou", não é verdade, não é mais verdade. Então, e aí eu lamento muito que ainda isso seja uma verdade dentro das organizações de saúde entre os médicos, né, e que eles acabam investindo dinheiro e energia no que não vai de fato ajudá-los. O trabalho preventivo e a boa formação ainda É, são superiores com certeza. com isso, né? Isso é muito legal. Muito bem. Muito bem, Camila. Queria agradecer de novo aí sua presença aqui, sempre questões muito legais do ponto de vista de prática, de dia a dia. Eu acho que a gente pode deixar aí fazer um podcast mensal. Já vou Ah, deixar uma sugestão aqui de um podcast mensal para a gente sempre discutir um tema novo. Chamar também outros convidados aí para a gente debater alguns casos que ai, aparecerem maravilhoso, e a gente fazer aqui um papo descontraído aí trocando essas ideias, que eu acho que isso vai enriquecer com muito certeza. a comunidade médica, né? Para quem tá aí na vida, né? Há tempos ou tá começando. O pessoal do direito médico também, que está Sim, ingressando aí, que é uma área nova e que está super aí em alta, né? até E saiu na Forbes, é super bacana, assim, uma né, área que ficou muito forte, ficou muito ficou. legal. Então, tá feito aí o convite do nosso bate-papo mensal. Então, vamos Ah, fazer aí obrigada, um agradeço muito. podcast. Então, a gente aqui da Substância P agradece muito a sua presença. Eu que agradeço, Edu, agradeço todo mundo da Substância P, é um prazer estar aqui. É uma das coisas que eu venho acompanhando muito nesses anos aí, trabalhando com médico, com gestor, com hospital, é que a exigência do médico mudou, Sim, né? Hoje não basta você ser bom tecnicamente, não basta, né? Hoje tem, e isso é para todas as profissões, mas como a gente trabalha com médico, a gente percebe que hoje tem exigências correspondentes à atuação que não eram exigidas ou enfim não eram não tão claras, né? Podemos dizer assim há anos atrás que hoje está muito evidente, né? Então para você ser um bom profissional hoje, você precisa de outras habilidades que além não das só clínicas. além das O médico clínicas. não pode ser mais um médico ortodoxo, tem que Não ser um pode, médico com outra cabeça, não pode. com outras habilidades juntos. Esse É isso. médico, assim, no contexto hoje de saúde, do que eu vejo do mercado, ele não vai Não sobreviver, vai sobreviver. né? É importante muito que ele tenha, e não precisa saber tudo, né? A gente tá aqui para apoiar, mas pelo menos que tenha a noção de que isso é necessário. Hoje não tem como um médico É, estar aquém dessas informações. Não é, existe essa possibilidade. a gente tem que sair de achar que a gente é sempre, né, o top line, mas a gente também tem que ouvir os outros Sim, profissionais. Isso é uma realidade que não existia antigamente. O médico era o suprassumo, né, de tudo, e eu acho que realmente esse posicionamento é o posicionamento é. mais correto e mais maduro. A gente ter a ajuda de todo mundo, porque a medicina se tornou também algo muito complexo, né? Muito, muito. É um sistema complexo, né? Não há como
negar que é um mercado competitivo, que as pessoas estão ali entendendo que saúde tem dinheiro, investimento estrangeiro, né? E quem é você dentro desse sistema, né? Então, durante muitos anos, assim, o que eu percebo é que tantos profissionais do direito também, assim como da medicina, enxergaram isso de uma maneira muito fatiada, sem enxergar o todo. E hoje não tem como mais você praticar a medicina, exercer a medicina sem olhar para o todo. Não dá mais. Então, a gente está aqui para apoiar no que puder. É importante que você olhe para o lado, né? Senão você vai ficar para trás, não tem como. E a gente está aqui, para o que der e Legal. vier. Então já está marcado aqui nosso papo mensal aqui. Substância P agora vai ter um canal, agora um episódio mensal sobre direito Maravilhoso. médico. E aí nós vamos falar de compliance, vamos falar como que você falou, o novo agora, do disclosure? Protocolo de Protocolo de disclosure. disclosure, que eu achei super interessante. Nós vamos ter aí, gastar um Legal. tempo nisso, que eu acho que é bem importante. Vamos ver se a gente traz alguns cases aqui dos hospitais aí que você dá consultoria, não trazendo o nome do hospital, Sim, óbvio, tenho mas vários. casos legais, interessantes e que evoluíram para um desfecho legal e que deram Sim. uma conduta legal para essa instituição, Com certeza. porque a gente também consegue agregar isso para um outro público, que é o público do gestor, que também pode Sim. participar aqui desse papo com a gente, que eu acho que também é um cara interessado, né? Então, o gestor, o médico, o advogado, acho que a gente pode colocar esse público de saúde sempre em contato aqui com a gente. Contem comigo. Obrigada. Falou? Pessoal, obrigado aí pela atenção de vocês, mais um papo muito bacana aqui no Substância P e assistam a gente aí nos nossos podcasts. Valeu e até a próxima.